Rebuliço no Ninho Tucano, com a crise que marca a existência de 32 anos do PSDB. O Carlos Alberto chega agora com as informações que passam pelo Ceará com a citação do nome do senador Tasso Gereissati para compor uma chapa presidencial. O PSDB encerrou ontem mais um dia de crise, sem perspectiva de superar a divisão interna provocada pela resistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, de se manter pré-candidato à presidência da República. Ao longo desta quarta-feira, tucanos tentaram, sem sucesso, demover Dória da ideia de permanecer com a candidatura diante dos baixos índices de aceitação popular. Em meio à mais profunda crise da história do partido, o nome do senador Tasso Gereissati, de acordo com a reportagem do jornal O Globo, surge como alternativa do PSDB para compor em aliança com o MDB uma chapa ao Palácio do Planalto. Fundador do PSDB em 1988, Tasso encerra em 2022 o segundo mandato de senador e decidiu não mais concorrer à reeleição. Tasso chegou, no mês de setembro do ano passado, a se lançar as prévias do partido para a escolha do candidato à presidência da República, mas, bem antes da eleição interna realizada no dia 27 de novembro, desistiu para apoiar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O gaúcho foi derrotado por Dória. Temerosos de um desfecho que leve o PSDB a descer a ladeira nas eleições de 2022, perdendo consistência na Câmara e no Senado, alguns tucanos deflagraram, segundo a reportagem do jornal O Globo, uma operação para viabilizar uma aliança com o MDB, tendo Tasso como vice numa chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet à presidência da República. Com notícias das eleições, Carlos Alberto para o jornal Alerta Geral. Confusão no Ninho Tucano, jornalista Beto Almeida, é pena de tucano para todo lado. Dizendo, olha, a situação tá difícil pelo seguinte, tem uma pesquisa que foi encomendada pelos partidos e o argumento para o Dória desistir é esse. Ele tem um alto índice de rejeição. Muito difícil na avaliação dos tucanos e dos partidos aliados, no caso o MDB e Cidadania, de uma recuperação em tempo hábil para uma campanha agora em outubro. Então o índice de rejeição é o argumento principal apontado na pesquisa. Simone Tebet não tem esse alto índice de rejeição, claro, até porque não é tão conhecida, então por isso mesmo os partidos acreditam que ela pode ser um nome, por ser mulher, por ter outras características ainda em relação ao Dória, que poderia surpreender numa chamada terceira via. A grande questão é o seguinte, Dória continua resistindo. Dória continua afirmando o seguinte, que ele adquiriu esse direito de ser o candidato lá atrás, quando foi realizada as prévias do PSDB. E aí tem um detalhe, Zidor, ele ameaça judicializar essa questão. Não vai chegar nesse nível. Pois é, né, mas Beto? eu não duvido, não duvido. Agora, o senador Tasso Gereissati, que foi sim sondado, está sendo sondado para ser o vice da Simone Tebet, ele próprio disse que não vê ainda com possibilidade de tomar qualquer uma dessa decisão enquanto o Dória não tomar a dele. Tá certo, senador Tasso O Marcos Gereissati? Fulano estava cantando uma música hoje em homenagem ao Dória. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas ele vai sair, né, Beto? Porque com 3% não dá para ser candidato nem a inspetor de quarteirão. Agora você sabe qual é a preocupação dos tucanos, Zidor? Em relação, tem uma ala, principalmente Aécio Neves, o ex-senador mineiro Aécio Neves, que diz o seguinte, o risco do PSDB ser vice do MDB é que o MDB vai sair rachado. Uma parte do MDB, mais precisamente aquela ligada ao Renan Calheiros e talvez o senador Eunício Oliveira, esses querem e vão apoiar a pré-candidatura de Lula, ou a candidatura de Lula. E outros ameaçam, inclusive também do MDB, se dividir e apoiar Bolsonaro. E quem ficaria para apoiar a chapa? Simone Tebet, PSDB, Lucidor. Aí sim, eles acham que isso poderá principalmente matar essa chapa da terceira via.